Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao último episódio do estudo deste livro maravilhoso, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aí no capítulo 18, 18º. São chegados os tempos e hoje nós vamos estudar o último texto. Já estou com saudade, mais um livro que a gente encerra aí os estudos. Esse texto hoje tem o título A Geração Nova. Então, sem demora, vamos para o texto. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levaram os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los a espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra e não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido é que Jesus entendia as coisas, quando declarava, digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficaram os que contem ver a transformação operar, se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, como é que faz esses novos tempos? Como é que o planeta de regeneração chega, né? Nós já estamos nesse processo, se acentuando a cada vez mais. Não é por nenhum milagre, não é por nenhuma data limite, data milagrosa, acontecimento milagroso, cataclisma, nem nada. Seguinte, espíritos endurecidos, assim que morrem, vão reencarnar em mundos inferiores. Aqui dizem em lugares mais da raça humana, até menos evoluídas, mas não tem mais isso hoje, acabou, né? Talvez nessa época era mais possível, mas hoje não tem mais jeito disso acontecer. Então, em mundos menos adiantados. É simples. Nos é dado a todos nós a chance da gente reencarnar nesse planeta, desde que a gente se afine com a energia dessa modificação para melhor. No lugar de espíritos atrasados, reencarnam espíritos mais evoluídos. E assim, a evolução no planeta vai se dando de maneira natural, né? Pouquinho a pouquinho, e vai acontecendo. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, ainda, desde a época que isso foi escrito, nós estamos ainda nesse bolo. Não acontece de mágica. Não é em 2051, ou 2019, ou 2012, ou 2000, seja lá o que for, né? Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aí eu volto no assunto que eu falei bem no finalzinho do nosso último encontro, conservador ou progressista, né? Já que o progresso precisa de progressistas, porque os conservadores querem conservar exatamente do jeito que está. Do jeito que está, não está bom. Nós temos que melhorar. Portanto, se você quer melhorar, você é progressista. Simples assim.
Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Olha quanta dica que tem aqui. Primeiro que se fala de homens de bem, homens como humanidade, então homens e mulheres de bem, não cidadão de bem, pelo amor de Deus, esse termo me deixa até traumatizado. Vamos lá. Como é que a gente vai reconhecer, né? O que distingue os espíritos atrasados são sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, apego ao que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Portanto, se você quer uma listinha para se auto-melhorar, e eu anotei aqui, bonitinho, na minha listinha de coisas a fazer, coisas a melhorar, siga essa lista. Você quer reencarnar num planeta de regeneração, num planeta melhor, até mesmo voltar no planeta Terra, saia dessa lista de espírito atrasado, né? É simples de seguir, não tem muito segredo. Não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela por que as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. E a gente tem essa sorte ainda se formos esses espíritos retardatários, quando a gente desencarna, nós temos aí a ajuda dos espíritos amigos para nos abrir o olho, falar, olha, você era materialista, você era egoísta, agora você não é mais nada, vamos mudar o rumo, né? Vamos mudar o rumo? Talvez você tenha a chance de voltar para o planeta se a sua consciência mudar, senão você vai para mundos inferiores, onde a sua condição moral e de inteligência já vai trazer muita evolução, mas não vai ser um novo planeta, um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, já que os teimosos estão sendo retirados do planeta Terra e não vão ficar. Só assim que o planeta consegue subir de fase, né? É muito simples o modo porque se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que compunham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem, de outro, os progressistas, que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Entendeu? Então, retardatário será retirado, está sendo retirado. Progressistas estão sendo
acolhidos, estão chegando. Caso eu seja um espírito retardatário e mude de comportamento, de ideia e de atitude, eu sou bem-vindo, porque aí eu já saí de retardatário e já começo a caminhar para o progresso, né? E aí me é dado mais uma chance. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto na sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem, seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais e com acento agudo meros de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. O Zezinho tá com uma dificuldade, expulsos, não é o expul SOS, números e não no acento. Ai meu Deus, desculpa aí a minha desinteligência artificial, às vezes é meio teimosinha. Mas enfim, gostei desse exemplo, né, de um regimento, e que aos poucos os mais fortes, mais maus soldados vão sendo substituídos por soldados bons, mesmo que não sejam tão fortes e que não levem a turba, né? Todo mundo, aquele sentimento, aquela atitude de manada que às vezes a gente tem visto, especialmente no nosso país, né? Que você fala assim, mas caramba, nós estamos em 2023 com comportamento de idade média, que troço é esse, né? Muitos se influenciam porque uma minoria barulhenta convence pelo barulho, e aí muitas pessoas caem na lábia e vão junto. Então, esse exemplo do regimento aí é bem legal, que vão sendo substituídos, e quando você vê, tem um regimento novo, completamente renovado. É isso que está acontecendo com o planeta. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, têm igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Não é maravilhoso isso? A transformação se dá, gente, não apenas durante a encarnação, mas depois dela também, no mundo espiritual, tá? Então, isso acontece dos dois. Não é que a gente volta para o mundo espiritual e fica lá estacionado esperando uma nova encarnação e não muda nada. Não, a gente pode mudar de ideia, mudar de comportamento, estudar, trabalhar, se melhorar também no mundo espiritual, tá? É que na reencarnação a coisa é potencializada e é uma coisa bem forte. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito, quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque, então, conforme as proporções que assuma, numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações.
Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai-vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Uma coisa que é bem curiosa que eu aprendi na Marra é que a história ela não é linear. Então, ela não vai assim, de uma maneira reta, evoluindo, né? Ela, às vezes, dá uma grande evolução, aí cai, volta um tanto. Aí, por causa dessa volta, dá um baita de um salto, depois volta mais um pouquinho e assim vai se dando, né? Não é uma coisa cartesiana e que só se caminha para frente, a gente anda para trás. Mas a notícia boa é que os mesmos espíritos que hoje são retardatários podem se tornar progressistas, podem se adequar à nova proposta, né, do planeta, da humanidade, do progresso e voltar e contribuir com esse progresso. Não tem nada que impeça que isso aconteça, mas apenas a vontade do espírito, obviamente, né? Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressaram a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades, carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar, né? Morrer todo mundo vai. Se morre todo mundo junto ou separado, isso não faz a menor diferença. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas, digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno, como os outros, e então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Portanto, é uma realidade que sempre vai acontecer, né? Todos nós vamos morrer, todos nós vamos voltar para a vida espiritual, quer acreditemos ou não acreditemos, essa é a realidade da vida. E com isso, nós encerramos o estudo dessa obra magnífica, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Sempre no final, né, de um estudo tão maravilhoso desses, o que fica no meu coração é gratidão. É gratidão por ter tido a inspiração de executar este estudo, né? A gratidão por ter possibilidade de fazer de uma qualidade razoável, mas com minha humildade, meu entendimento. Então é um estudo, não é uma aula, eu não estou ensinando ninguém, estamos estudando juntos, eu e você. E a minha gratidão pela sua presença, por você estar aqui, né? Deixar seus comentários, e mesmo que não deixe comentário, mas que pelo menos a gente, de alguma maneira, está caminhando junto, né? Aprendendo junto. E cada vez que a gente volta a estudar uma obra fundamental como essa da doutrina espírita, você pode ter certeza que o aprendizado é diferente. É diferente porque o nosso entendimento de vida é diferente. Portanto, isso muda,
Eu estudei tantas vezes essa obra, como outras obras, e no entanto, o estudo que a gente acaba de encerrar, para mim, foi o melhor de todos, porque me pegou mais preparado, com mais conhecimento de mundo, para compreender melhor toda a riqueza que está aqui exibida. Te aconselho a voltar a estudar essa obra, não precisa nem ser pelo vídeo, mas pegue aí o livro, né, e estude. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as novas descobertas. Então, beijo gigantesco, muito obrigado pela sua carinhosa presença e a gente se vê em qualquer estudo aqui neste canal. Gratidão, tchau!